Olá, meus amigos, olá, meus irmãos de todos os planos, bem-vindos mais uma vez ao canal do Sercom. Desejo a vocês ótimas energias, ótimas vibrações, espero que todos estejam, pelo menos na busca da maior plenitude, entendendo que a gente está no momento de transformação e precisamos cada vez mais da vibração de cada um para nós nos tornarmos um todo. Não se esqueçam, esse é um vídeo que aparece para você na sexta-feira e ele é feito gravado, editado, bonito, tem filtro, todas essas coisas que a nossa querida Bi faz. Na quarta-feira as transmissões são feitas ao vivo, de lá diretamente do espaço do Sercom. Então não esqueça de pegar a sua aguinha para fluidificar, de participar do passe coletivo, das vibrações. É um momento muito legal com você e com os seus mentores e com tudo que você emana para desejar para quem você precisa e deve, tá certo? Vamos chegar na nossa lição dessa sexta-feira, que é a de número 83, lição 83 do livro Caminho, Verdade e Vida, e tem um tema que chama aflições. Aflições, eu vou começar de um jeito diferente. Eu vou lembrar do grande Guimarães Rosa e um trecho, uma poesia dele que tem tudo a ver com essa lição, que diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, ideia frouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ser mais alegres no meio da alegria e ainda mais alegres em meio à tristeza. É incrível, é genial isso, e esse encaixe com o que a gente tem para falar na lição de hoje é fantástico. Eu vou explicar e durante isso vocês vão perceber o porquê. Aflições vêm da dupla dinâmica Chico e Emmanuel, e que vem ainda mais elaborada numa frase, num trechinho de Pedro que diz assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições do Cristo. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Parece bastante contraditório, né? Assim, alegrai-vos em participar de aflições? Parece até masoquismo, né? É um lance meio de pensar, poxa, a gente vai ficar feliz com o padecimento do Cristo, que foi o maior de todos que aqui teve nesse planetinha. E a gente vai pensando, e a gente não pode esquecer da questão que nós sempre devemos nos pegar nas mensagens que não parecem tão óbvias e que a gente precisa entender nos pequenos detalhes nesse momento. O que se quer dizer aí é que, assim, se nós buscarmos o bem e o amor, as lutas aí, elas acabam sendo convertidas em instrumentos de acréscimo em todos os recursos que a gente tem para o nosso engrandecimento. E é muito o ponto da lição da tarde, da noite, da manhã de hoje que você está vendo aqui no canal do Sercom. Se nós abraçarmos todo esse conceito que todos os meus amigos que aqui passam por esse canal falam, se nós abraçarmos esse conceito de paz e de amor para o mundo, tanto que vocês percebem que a primeira coisa que nós vibramos quando em lives lá no centro é pela paz no mundo, é pela paz nos países, nos povos. Então, se nós abraçarmos de verdade esse conceito, na prática, no nosso dia a dia, nós vamos encontrar lutas, nós vamos encontrar perseguições, nós vamos encontrar aquelas pedrinhas no sapato, aqueles chutes do dedinho bem na quina da parede. Só que se a gente entra no famoso Team Jesus, ou seja, se a gente está ali
com Jesus no leme, como diz a querida líder espiritual Mônica de Medeiros, nós partilharemos, ainda que numa escala bem menor, óbvio, porque nós não temos quantum para nos comparar com a grandeza do Mestre Jesus, nós partilharemos a alegria, a doçura de sermos instrumentos de melhoria desse mundo que ruma para uma nova terra. Se, aproveitando essa carona, se a gente pegar, por exemplo, as bem-aventuranças, e a gente lembra que o Mestre disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Tem um grande detalhe aí, porque assim, nessas são todos os aflitos que serão consolados? Obviamente que não são todos os aflitos nesse corpo todo aí. Nesse grupo que acabo de falar agora, aí os aflitos surgem e vêm como um divisor de águas. Existem aqueles aflitos que escolhem no processo das suas aflições o caminho complicador, e aí geram dentro de si o orgulho de não entender, a revolta, a dureza, aquela raiva, aquele ódio, aquela energia péssima que muitas vezes, dependendo da nossa sensibilidade, se nós chegarmos perto ali, a gente consegue sentir, perceber tudo isso. Então, nessa opção, a gente infelizmente escolhe aquilo que nos prende ainda mais dentro daquele emaranhado denso, aquela energia negativa que é viver essa aflição. Muitos, infelizmente, como seres em aprendizado e evolução que somos, preferem cultivar esse tipo de sentimento, essa aflição, e transforma isso num sistema de vitimismo, de dor, de pesar, e de preferir ficar ali pedindo clemência e ajuda, do que realmente caminhar pelo outro rumo. E eu falei sobre o caminho complicador. Qual que é o contrário disso tudo? Obviamente que eu estou falando do caminho libertador. O caminho libertador. Se a gente pegar essa frase, são bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Se você busca na tradução ali real do que foi dito lá no grego, no aramaico, a gente acha um verbo que se diz mais ou menos aquele ashrai, que no final origina-se, vem o latim e vem sobre as palavras que tem a ver com seguir em frente, com seguir adiante, com perseverar para caminhar, que não se deixa abater. Esse caminho libertador é aquele caminho das pessoas que mantêm a fé, que mantêm assim, ok, tá difícil, mas vamos aí, tá difícil, mas sigamos, tá difícil, mas um pé atrás do outro, vai passar, positivismo, força. Eu tenho quem guia meus passos. Com aquela frasezinha de caminhão que diz: olha, quem me guarda nunca dorme. Aí você converte a aflição em ascensão. E é isso, é a ideia que o Mestre Jesus e que os bons espíritos nos colocam para pôr em prática e querem nos ver fazendo isso rumo ao nosso processo evolutivo. Se a gente voltar ali naquela poesia do Guimarães que eu falei no começo do papinho, quando você se alegra em meio à tristeza, que é o grande desafio, porque Deus quer nos ver nos alegrando em meio à alegria e ainda mais em meio à tristeza. Para ser dessa forma, a gente só tem uma maneira. Quando
você tem um sentido maior, quando você consegue nesse ponto enxergar além, tem um sentido maior. A gente está falando da nossa evolução, a gente está falando do nosso passar de ano, a gente está falando de nos tornarmos exemplos para outras pessoas, para quem está ali nos olhando, para um filho, para um parente, para as pessoas que muitas vezes dependem de nós ou nos veem como um raiozinho ali, uma luzinha que brilha. Poxa, olha, ele fala tanto dessa coisa do espírito, dessa coisa das vidas, da evolução e tal, e é aí que nós testemunhamos que a gente segue, que a gente precisa chegar, que a gente entende a realidade do espírito, que é seguir em meio aquele chãozinho esburacado, aquele céu nublado, aquela chuva e trovoada. No final é a gente pegar que todos nós temos que entender que as coisas acontecem não por causa de um porquê, mas sim um pra quê. A grande diferença é que quando estamos em meio a uma aflição, a gente fala, nossa, por que, meu Deus? Por que de novo eu tenho que passar por isso? Por que isso aconteceu? Por que ela fez isso comigo? Por que ele me odeia tanto? Por que eu saí do emprego? Por que? Ao invés disso, convertamos. Para quê? Qual é o sentido de tudo isso? Um aprendizado ali, com certeza a gente acha. Em meio às aflições que a gente entende, aí a gente percebe quais são os nossos pontos a se bater. Para isso que a gente precisa estar sempre no orar e no vigiar. Não é verdade? Sempre ali, sempre atento, sempre atentos ao que está acontecendo. Porque senão as nossas sombras começam a aparecer. Isso é inevitável, elas saem da gente. Se a gente está bem, está se alimentando de luz, do que é realmente positivo, e sim, é difícil. A coisa pode ser difícil, muito pesada, mas pinta aquela claridade de raciocínio, pinta aquela percepção, sabe? A chama da fé, aquela coisa da esperança, da calma, tá tudo aqui, ó. Tá tudo envolvendo a gente. E é isso que vence. O positivismo. Mais uma vez, é fácil? Não. Mas qual que é o desafio? Nós sermos melhores? Bingo! Então, primeiro, grandes detalhes. Bem-aventurados aqueles que têm estrutura para enxergar os caminhos. Bem-aventurados aqueles que têm constância. Bem-aventurados aqueles que lembram da oração, não da rezinha decorada. Bem-aventurados aqueles que estudam, aqueles que se aperfeiçoam, aqueles que adquirem conhecimento. Bem-aventurados aqueles que, entendendo suas sombras e sua parte de luz, adquirem seu autoconhecimento para poder usar no dia a dia. Bem-aventurados aqueles que, mesmo na aflição, conseguem e continuam servindo para o bem, para a ação, para o bem. E aí eu termino falando para vocês lembram daquela história da cigarra e da formiguinha? A formiguinha era aquela que durante todo o ano enfrentou o trabalho pesado, enfrentou as condições mais adversas do terreno, e ela ia lá guardando comida e trabalhando e vendo isso, e nem sempre era fácil. Na verdade, a maioria das vezes era um grande desafio, porque a gente está falando de trabalho pesado. E aí um certo momento, o inverno chegou e ela pôde passar mesmo estando frio, mesmo ela tendo que estar fechada e tal, o duro do trabalho dela valeu a pena. A história da cigarra a gente deixa para uma outra lição, mas que fique esse ponto.
que durante os momentos de aflição, nós sejamos como o final da poesia do Guimarães Rosa, que a gente seja ainda mais alegre nos momentos de tristeza do que alegres nos momentos de alegria. E que nós sejamos como a formiguinha, que a gente passe por tudo isso para ter um inverno muito melhor. Fiquem bem, fiquem na paz, busquem a luz e um grande beijo para todos.